O 8º Festival do Cambuci de Paranapiacaba traz para os visitantes receitas e produtos feitos com a fruta, como doces, bolos e bebidas, durante todo o mês de abril, em comemoração ao aniversário de Santo André. Mas o último final de semana teve novidades. A repórter Patrícia Faerman traz mais informações. Neste final de semana, a feira contou com a ajuda da terceira rota gastronômica do Cambuci. É que as cidades que comercializam a fruta trouxeram mais barracas com produtos como esta geleia de Cambuci e vão continuar neste feriado. Mas o evento termina só no dia 30 de abril. Patrícia Faerman para o Jornal da Metodista. A economia brasileira cresceu no primeiro trimestre do ano. As expectativas são de aumento de 0,7% a 1,2%. O avanço da economia gera oportunidades para aqueles que têm um segundo emprego ou pretendem abrir seu próprio negócio. Veja na reportagem de Rafael Araújo. Durante a semana, Joelma trabalha no RH de uma empresa. Aos sábados e domingos, ela faz as mãos e os pés de suas clientes em casa. Joelma aliou o útil ao agradável. Fiquei desempregada, não tinha como ter um salário, né? Aí eu comecei a fazer unha, era uma coisa que eu gostava de fazer. Aí eu comecei a fazer unha para poder sobreviver. Mas a unha é o meu forte. O auxiliar de escritório e barman Carlos Eduardo tem um segundo emprego apenas por obrigação. O objetivo é um só: conseguir o dinheiro a mais no final do mês. Para você ter uma qualidade de vida melhor, né? Também poder viajar, comprar umas roupas legais também, uma alimentação legal. Há ainda pessoas que largaram seus empregos registrados para se dedicar apenas àquilo que realmente gostam de fazer. Em muitos casos, a troca deu certo. A confeiteira Sueli vende seus produtos apenas pela internet e diz que a mudança compensou. Isso foi uma escolha consciente que eu tive, porque eu sei que um negócio começa a dar retorno depois de 1, 2 anos. Sueli começou a confeitar por hobby. Ela deixou seu emprego numa multinacional para se dedicar apenas à sua vocação. Esse é um hobby que eu sempre tive minha vida toda, de trabalhar com confeitaria e doces para a família, para os amigos. Eu resolvi, pesquisei o mercado, vi que o mercado no ABC não era muito forte nesse segmento ainda, então eu resolvi abrir um negócio nessa área. Para abrir um negócio próprio, precisa conhecer o negócio, não se aventurar. Conhecer o mercado, isso também é um cuidado que ele precisa ter. Preciso saber em que mercado que eu vou atuar, quais são os concorrentes, qual o impacto desses concorrentes no meu negócio. O prefeito de Santo André, Aidan Ravin, cortou pela metade a verba do Hospital da Mulher nos últimos 2 anos. O orçamento, que deveria ser de 4.900.000, foi para 2.400.000 reais este ano. O corte já causou grande problema no atendimento das mulheres. O hospital está sendo acusado de negligência por mães que perderam seus filhos na hora do parto. Vamos agora com a previsão do tempo para toda a semana, com a repórter Nina Lofrezi. A previsão para hoje é de sol e calor em toda a Grande São Paulo devido a uma massa de ar seco. A temperatura em São Bernardo pode chegar aos 29 graus e em São Paulo aos 31 graus. Terça e quarta-feira haverá sol e aumento de nuvens, mas pode chover no fim do dia. No feriado prolongado, sol está garantido para todo o fim de semana, até o domingo. Tanto para quem vai viajar quanto para quem fica na cidade, mas nos fins da tarde pode chover. No litoral, na quinta-feira, os termômetros podem registrar até 32 graus. Nina Lofrezi para o Jornal da Metodista. Foi reinaugurada neste fim de semana a pista de skate de São Bernardo. O evento contou com a presença de skatistas ilustres, como Sandro Dias e Sérgio Negão. Foram destinados para a reformulação do espaço cerca de R$300 mil, considerada a maior estrutura pública da América Latina. A pista está localizada no Parque da Juventude, no centro da cidade. Em abril, São Bernardo completa 37 anos de irmandade com a cidade japonesa de Shunan. Na prática, as ações de intercâmbio entre as duas cidades estão praticamente paradas, mas descobrimos um pedaço do Japão na cidade. Cidade da Criança, em São Bernardo, esse jardim tem um nome diferente, Shunan. Você sabe por que o jardim chama Jardim de Shunan? Não, estou vindo para conhecer mesmo. Não sei. Tem a ver com o pessoal que tem no Japão, né, que tem uma parceria, né, com a cidade aqui de São Bernardo, então eu imagino que seja isso. A Irmandade começou com Tokuyama na década de 70. A importância do irmanamento principal é essa, né? A troca de cultura entre os povos.
O Brasil é um país que recebe gente de todos os países do mundo. Na história dessa relação, existe um personagem principal. O imigrante japonês Ryuichi Matsumoto chegou à região de São Bernardo em 1935. Foi um dos fundadores da colônia Mizuho e representante da população japonesa da região. Matsumoto recebe o título de cidadão são-bernardense e inicia o processo de unir São Bernardo a uma cidade de Yamaguchi, a província em que nasceu. A escolhida foi a cidade de Tokuyama. Em 1974, é assinada a Declaração de Irmandade. Tem essa associação que incentivava esse tipo de intercâmbio. Como São Bernardo é cidade industrial e Tokuyama também era uma cidade industrial, fizeram um primeiro encontro, combinaram, visitaram, eles vieram aqui visitar e foi feito esse tratado de cidade irmã. Em 2003, Tokuyama e mais 3 cidades se unem formando Shunan, que mantém o convênio. A cidade possui uma população de aproximadamente 150 mil pessoas e uma área de 656 quilômetros quadrados. Nesse pequeno jardim, atrás dos estúdios Vera Cruz, eram realizadas as cerimônias do chá. Recebeu o nome de Shunan em homenagem à nova cidade. A cerimônia do chá é uma arte japonesa onde cada gesto é importante, desde o preparo até a hora de servi-lo. Essa celebração possui 3 principais fundamentos: o de igualdade, respeito e gratidão, assim como a relação entre as duas cidades, Shunan e São Bernardo do Campo. Vinha todo um pessoal que participava do evento, né, que era o ritual do chá, preparava a casa, preparava todo o jardim, ficava assim tudo encantador. Mas a relação entre as duas cidades continua com projetos para o futuro. Fazer uma coisa mais frequente, mais periódica, né? Eu quis dizer assim, que independa de governo, é uma coisa que entre num ritmo normal, em que se mudar o governo para outro governo, o que entrar não falar, eu não vou mais ser irmão dessa cidade. A distância separa, dificulta a convivência. Mas Shunan e São Bernardo mantêm um ensinamento escrito nessa pedra na Associação Mizuho: construir é difícil, preservar ainda mais. A cidade de Shunan fica a 900 quilômetros da capital Tóquio, ao sul do Japão, e não foi atingida pelos desastres naturais deste ano. O quadro clínico da líbero Stacy Shikora, do vôlei, melhorou. Ainda não é possível saber se a jogadora terá alguma sequela ou se voltará a jogar. Stacy sofreu um traumatismo crânioencefálico. Ela foi internada no Hospital Sírio-Libanês depois que o ônibus do time tombou a caminho do ginásio José Liberati, em Osasco. A equipe iria jogar contra o Solis, Osasco, em partida válida pela semifinal da Superliga. A primeira fase do Campeonato Paulista de Futebol terminou nesse domingo. O São Paulo se classificou na liderança e enfrentará a Portuguesa nas quartas de final. Confira os destaques de esportes com Michele Navarro. Com a vitória da Ponte Preta sobre o Palmeiras por 2-1, o empate de 1-1 entre o São Paulo e o Oeste foi suficiente para que o tricolor terminasse a primeira fase do Campeonato Paulista na liderança. O próximo adversário do São Paulo nas quartas de finais será a Portuguesa. Na próxima etapa, o Santos, que venceu o Paulista por 3-0, enfrentará a Ponte Preta. Já o Corinthians, que bateu o Santo André por 2-0, jogará com o Oeste. O Palmeiras enfrentará o Mirassol. Na Fórmula 1, Hamilton surpreendeu ao ultrapassar Vettel a 5 voltas do fim da corrida. Apesar de ter ocupado ontem o segundo lugar no pódio, Vettel permanece na liderança do campeonato. Felipe Massa chegou na 6ª posição e Rubens Barrichello na 13ª. Michele Navarro para o Jornal da Metodista. O Jornal da Metodista termina aqui. Tenha um bom dia. Bom dia.